A gente saiu do nosso processo de ideação, ou seja, a gente pensou em algumas ideias que poderiam desestabilizar o sistema atual que a empresa tem, com o objetivo da gente reformar o status quo que existe ali e criar um status mais desejável. Então, no processo de ideação, a gente pensou em algumas ideias, algumas tão absurdas, outras nem tanto, para desestabilizar o ecossistema e o status quo atual que a empresa tem, que a gente mapeou. E a ideia é que essas ideias consigam desestabilizar todo o desafio que envolve essa questão, que não é só uma questão da NSI, é uma questão de várias empresas de software. Então, essa ideia, agora que a gente concebeu ela e deixou ela bem arredondada e a gente viu que ela tem um efeito de construir um futuro que é mais desejável para a empresa, tanto em termos de retorno financeiro e retorno do capital humano, agora o nosso objetivo é como que a gente prototipa o mais rápido possível, o mais barato possível, para que a gente veja qual que é a reação que as pessoas têm, que o mercado tem, que os clientes têm sobre essa ideia, para que a gente valide, teste rápido e incremente essa ideia para que a gente implemente ela num segundo momento com muito mais estabilidade, muito mais certeza sobre a sua efetividade. Então é isso que a gente vai falar hoje no nosso episódio do Design Matters. Quando a gente entra na etapa de prototipagem, qual que é o nosso principal objetivo? Normalmente, nós, seres humanos, a gente pensa muito e a gente tangibiliza pouco, a gente cria pouco os nossos entregáveis, tira pouco da nossa cabeça o que a gente está pensando. Normalmente o que a gente faz, a gente pensa para construir. E a prototipagem é realmente o contrário, é construir para pensar. Por que que a gente faz isso? Normalmente, o que a gente pensa só é válido a partir do momento que a gente tangibiliza. Então, se a gente fica gastando muito tempo discutindo ideias, a gente acaba perdendo muito tempo e a gente acaba, às vezes, criando abrasões desnecessárias. Cada um pensa uma coisa e isso gera algum tipo de conflito, sendo que, normalmente, 80% do que a gente está falando é a mesma coisa, só que sob óticas diferentes. Então, a etapa de prototipagem, uma das coisas mais importantes é a gente tangibilizar aquilo que a gente está pensando o mais rápido possível. Existe um segundo ponto muito importante da prototipagem, que é a gente tangibiliza, não é para entregar o resultado, mas é para a gente ter feedback do nosso cliente quando a gente entrega isso para ele. Então, a prototipagem é menos uma ferramenta de tangibilização para gerar algum tipo de resultado, seja impacto no valor humano, seja impacto financeiro, mas sim para que essa pessoa, esse stakeholder que a gente tem, experimente isso e sinta o que a gente está pensando e nos dê um feedback construtivo, falando, não gostei disso, gostei daquilo, para que a gente continue melhorando o nosso protótipo e isso dê confiança o suficiente para a gente criar uma solução que realmente importa. E aí sim a gente vai gastar tempo criando realmente alguma coisa valiosa, estruturada. Mas a prototipagem é uma etapa, na verdade é a etapa mais rápida do nosso processo, porque a nossa ideia não é fazer algo perfeito, mas é fazer algo que traga feedback valioso pra gente. A fase de prototipagem não tem um modelo fixo que pode ser utilizado para todos os projetos, todos os problemas. Nessa fase a gente conversa muito com o time para a gente entender logo ali no começo do nosso encontro qual que vai ser a melhor ferramenta de prototipagem que a gente vai utilizar. E daí tem desde baixa fidelidade até alta fidelidade. A gente também entende com o time com o momento, do projeto e do que a gente está desenvolvendo ali, se compensa a gente gastar mais tempo para desenvolver um protótipo que seja de mais alta qualidade, ou seja, se a gente supor que é um software, um produto digital, a gente realmente construir ele com todas as telas, todas as interações necessárias, ou se vai ser um de baixa fidelidade, que no caso de um software também poderia ser só o desenho das telas no papel mesmo. Prototipagem ou processo de experimentação são muito semelhantes e ele se aproxima muito ao método científico. Ou seja, a gente define a nossa pergunta de pesquisa, a gente cria uma hipótese, ou seja, a gente teve uma ideia, que foi todo o processo que a gente já passou, e com essa ideia a gente tangibiliza ela, ou seja, cria uma versão prática do que a gente está pensando e a gente submete um teste. E aí esse teste ele vai trazer pra gente um resultado. E esse resultado pode falar assim, validou, coloca isso no mercado, ou enfim, implementa isso, ou não validou totalmente. Então volta para o campo da tangibilização ou para o campo da ideia, reconstrói isso e faz de novo o teste. Então o método de prototipagem, o método de experimentação, a gente não está reinventando a roda, a gente já está utilizando um método científico que já foi criado e utilizado por esses maiores gênios que a gente já conhece. Então é exatamente sobre isso o que a gente vai passar agora no nosso projeto.
hoje é um dia de acompanhamento. Agora que a gente já está rodando, estamos no começo dos nossos protótipos, a gente está se reunindo toda semana com o time para ver o que está acontecendo, quais foram as novidades, os pontos positivos e os pontos negativos, porque é muito importante nesse tempo que a gente está rodando para colher os aprendizados, que a gente entenda o que a gente tem que melhorar para depois a gente finalizar tudo isso num playbook ou em ações que devam ser tomadas futuramente. E o modelo que a gente usa nesse dia de acompanhamento é bem utilizado também na Retro, quando a gente fala em Sprint Plannings, em Agile, Scrum, enfim. A gente vê o que a gente está fazendo, que a gente tem que continuar, o que a gente precisa parar de fazer e o que a gente precisa começar a fazer. Então, dessa forma, a gente começa a retomar um pouco do que foi feito e quais são os próximos passos para a gente conseguir alinhar e atingir nosso objetivo com o nosso protótipo. Um dos desafios que a gente está sentindo nessa etapa do projeto é justamente o conflito de mindset entre quem está dentro do projeto Houston e quem não está, né? Hoje a gente tem uma célula na área de suporte, que é a Apollo 8, e o pessoal que está no projeto Houston, eles já meio que adotaram um pouco a mentalidade do design. Então, questão de iteração ou coleta de feedback ou resolver os problemas de forma mais ágil, às vezes eles encontram alguns conflitos com quem ainda está na mentalidade anterior. Eu acho que outro legal para a gente trazer é a complexidade que a gente está envolvido aqui. Os clientes do nosso cliente, a NSI, eles trabalham com a fase de comércio exterior. Isso é muito complexo, o sistema tributário do Brasil é muito complexo, então a gente está falando de um software com várias versões. A gente entende também a complexidade que isso envolve, né? É um dos grandes desafios que a gente está passando agora. Tem que transpor esse desafio, né, de alguma forma. E nessa fase a gente fez algumas entrevistas com clientes já e a gente já percebeu que o resultado tem sido muito positivo. A gente já fala do formato da célula da Apollo 8. Eles ficam super animados de ter um grupo específico, né, de colaboradores aqui dentro cuidando dos chamados deles, dos problemas deles. Isso se reflete muito em algumas métricas que a gente está já buscando. E o que comprova como o Fábio disse, uma das métricas é a nossa pesquisa de satisfação. Ao final de cada atendimento, a gente envia por e-mail essa pesquisa. Enfim, de todas que a gente mandou, a gente está com uma média de 4,7 de 5. Então, acho que mostra o quão importante é que a gente foi lá desde o começo, quando a gente disse que a gente tem que focar no ser humano. Então, quem que é o ser humano por trás do cliente, do nosso cliente? A gente está focando em resolver o problema dele e acho que isso se reflete quando a gente olha uma pesquisa de satisfação dessa e a gente tem uma nota tão alta quanto essa. E o CSAT que o Vini comentou é uma de um grupo, né, de métricas que a gente está implementando nesse projeto. E esse conjunto de métricas de CSAT, que já está super alto, 4,7 de 5, ele vai ajudar a gente a calcular o ROI de todo esse projeto no final. O teste da célula eu acredito que esteja funcionando bem. Eu confesso até que no início eu tive um pouco de dúvidas, porque a gente acaba imaginando como vai ser, né? Mas o fato de a gente ter ficado juntos, próximos, e ter essa comunicação rápida, eu acho que é um dos pontos mais positivos da célula. O conhecimento muitas vezes está centralizado em algumas pessoas e com essa célula, de imediato as pessoas até têm um certo receio, né, de expor o seu conhecimento, enfim, mas a gente vê que isso está sendo de maneira muito positiva, porque quando um não sabe, o outro da célula ajuda e isso sendo de maneira rotativa tem sido muito válido. Então está disseminando esse conhecimento e essa cultura mesmo de segurar só para si, a gente acredita que aos poucos, né, a longo prazo, isso vai diminuindo. Do ponto de vista do suporte mesmo, os parceiros do suporte, as outras pessoas estão vendo como a célula funciona. E tem, pelo menos para nós, o número de chamados que eu passei a fechar e a resolver tem sido maior. Então eu acredito que esse resultado vai se proliferar e que outras células também vão ter a mesma parte efetiva que nós estamos tendo. Acho que nessa altura do projeto ficou claro que a gente não é um tipo de consultoria que tenta ditar a regra, tenta ditar como que vai ser feito os próximos passos. A gente sempre tenta trazer o maior número de visões para a gente entender melhor o problema e a gente conseguir dar uma visão melhor e mais correta sobre ele. Então, nesse momento que é a coleta de aprendizados para melhorar a nossa solução que a gente está tentando implementar, a gente tem 3 visões que a gente traz para um momento onde a gente faz uma retrospectiva da semana com o time e um momento onde a gente pensa no que a gente vai melhorar a partir desse ponto. A primeira visão é a visão da ensaio. Então, a nossa visão
Então, o que a gente pensa de projeto de inovação, o que o mercado está fazendo que pode funcionar aqui, quais são as ideias que estão mais funcionando em outras empresas, enfim, referência. Então, a gente traz tudo isso com a visão da Ensaio. A segunda visão é a visão do cliente. Nós da Ensaio fazemos entrevistas com os clientes da NSI toda semana e a gente traz os pontos de atenção, os pontos de melhoria, tudo que eles entendem que tem que ser diferente do que está acontecendo hoje. E a terceira e última visão é a visão do time, a visão de quem está envolvido lá no dia a dia do problema, para a gente também fazer com essa solução, que ela seja uma solução saudável e seja uma solução assertiva. Então, a partir dessas três visões, a gente monta esse universo de possibilidades de melhoria, de iteração, e através de um período de votação, a gente prioriza e a gente entende, então, a partir desse momento, quais são as prioridades que a gente vai levar a próxima semana. A partir disso, a gente monta o nosso plano de ação e começa a fazer o acompanhamento durante a semana. Depois que a gente construiu um protótipo, testou ele, teve feedback, incrementou nosso protótipo, fez um novo, testou e a gente tem segurança suficiente para a gente implementar uma solução, agora vem o momento da gente concretizar essa solução, ou seja, gastar tempo realmente concretizando qual que é o presente que a gente vai entregar para o nosso cliente ou para os nossos stakeholders, ou o que essa solução realmente significa, e colocar isso na nossa empresa. E aí existem vários pontos aqui que dificultam esse processo. O primeiro deles, quando a gente implementa alguma coisa nova dentro de um contexto já habitual, existe um conflito cultural muito grande. Claro, as pessoas elas estão acostumadas a já fazer uma tarefa cotidiana e se a gente muda isso sem envolver elas no processo, a gente tem uma reação muito conflituosa e difícil de implementação dessa solução. Por isso que agora o nosso maior desafio vai ser como que a gente implementa esse presentinho, essa solução incrementalmente, colocando ela em fases e principalmente como que a gente faz disso ser uma reação química, em que a gente coloca uma pílula ali e aquilo se dissipe em várias moléculas naturalmente, sem exigir um máximo esforço que a gente tem que colocar, ou seja, implementar de uma forma inteligente. E esse realmente é um desafio muito grande, isso é muito comum, em todos os nossos projetos existe essa etapa e é para esse caminho que a gente está indo agora junto com a NSI. Bom, a gente começou com a ideia de criar esse protótipo, essa célula inicial para a gente validar esse modelo que a gente estava testando, que a gente teve essa ideia. E aconteceu que esse protótipo, na verdade, ele se transformou num MVS. O MVS é um mínimo serviço viável, que vem também da sigla MVP, que acho que é mais conhecida. E ele é um MVS porque ele já consegue entregar o valor para os nossos clientes. Então, a partir do momento que ele deixa de ser só um teste, a gente deixa de prototipar, a gente consegue entregar realmente o valor final que o cliente precisa, ele acaba se tornando um MVS. Então, a partir desse nosso MVS, dessa nossa célula inicial, a gente coletou, como a gente já havia falado, várias ideias, várias coisas que a gente poderia melhorar, e a gente chegou num ponto que a gente tinha que virar a chavinha. Então, a gente validou esse modelo, esse MVS, e agora a gente tinha que expandir esse MVS para toda a área de suporte. Ou seja, a gente está com uma célula concentrada, agora toda a área de suporte tem que trabalhar em células. E isso foi bacana porque a gente teve agora o recesso de final de ano e a gente alinhou com o time todos os passos que deveriam ser feitos. Então, para nossa surpresa, quando a gente voltou, muitos dos pontos que a gente já tinha alinhado com o time, eles não só tinham conseguido concluir, como deram passos além. Então foi muito legal porque todos os rituais que a gente já fazia com a célula, com o nosso MVS, eles já foram disseminados para toda a área de suporte. Então toda a área de suporte, todas as outras células que foram criadas a partir desse nosso MVS, todas elas já estavam fazendo os rituais que a gente fazia diariamente, quinzenalmente, então foi muito bacana ver essa transformação. Isso mostra o quão importante, como a gente já havia dito antes, que é envolver o time, envolver o colaborador nessa tomada de decisão, nessa ideação, nessa prototipação, porque ele se sente parte disso, ele entende que ele também é dono dessa solução. E isso a gente vê o resultado porque eles ficam motivados, engajados para fazer todas essas coisas. Então, o que a gente imaginou que seria até um ponto, foi muito além por conta dessa proatividade do time. A abordagem do design ela vem ganhando muita relevância porque ela foca na incompletude das coisas. Então, a abordagem do design, vamos imaginar aqui um quadrante. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente quer entender tudo que esse quadrante ele tem para nos dar. Então, a gente quer racionalizar tudo e entender tudo por completo.
É claro, isso causa muita frustração e muita dificuldade, porque é quase impossível entender tudo a todo momento. Então, o que a abordagem do design faz? Ela pede para a gente priorizar e entender aquilo que realmente importa para que a gente deixe esse espaço aqui para a nossa criatividade. E a gente deixa espaço para a gente criar coisas novas e imaginar um futuro possível. Quando a gente gasta muito tempo pensando na completude das coisas, a gente acaba deixando pouco espaço para a criatividade e pouco espaço para a imaginação. E é isso que a gente não pode perder, porque isso é a única coisa que diferencia a gente dos outros animais aqui na Terra. A única diferença entre nós e um cachorro é que a gente criou o avião e o cachorro ainda não. Então, a grande questão é: como que a gente pode deixar um espaço para que a gente conceba novos conceitos, novas ideias e novas formas de pensar? É esse o objetivo do design e é por isso que vem ganhando tanta relevância. Nunca foi tão importante a gente ser criativo como no momento que a gente está no século XXI. Então é exatamente para isso que a gente trabalha.